gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui no meu pequeno futuro home office, que vai ser cenário para muitos vídeos que vocês vão conferir por aí. Eu ainda não terminei, tipo assim, ainda não vai ser esse cantinho, não vai ser esse... Eu mesmo coloquei a mesa aqui, alguns objetos que eu queria ter no meu home office para fazer um teste, para ver como é que iria ficar. Mas é isso aí, hoje eu decidi gravar num cantinho diferente para vocês. Como vocês sabem, ainda minha casa está em reforma, de decoração e tudo mais, então não tem muitos cantinhos assim criativos pra poder gravar no momento. Então decidi montar aqui rapidinho pra vocês, pra poder gravar num cenário diferente. É isso aí, não vou enrolar muito, vou responder finalmente as perguntinhas que vocês me perguntaram muito tempo atrás sobre o meu casamento, sobre minha idade, sobre, enfim, sobre tudo que vocês querem saber da minha vida. Vou tentar ler todas as perguntas, eu devo ter perdido a maioria delas. Eu deixei livre lá na fanpage pra vocês me fazerem perguntas sobre o assunto de que eu me casei com 16 anos e muita gente fica horrorizada quando escuta isso. Mas deixa eu explicar, gente. Na verdade, faltava 3 dias pra eu fazer 17 anos. E o casamento não foi planejado pra acontecer quando eu tivesse 16 anos. Foi uma coisa muito rápida, foi uma seção de fatores que fizeram com que a gente apressasse o casamento. Foi primeiramente por causa do lugar que eu queria, porque a gente teve uma grande ajuda da minha mãe, a gente teve uma grande ajuda assim de vários amigos. E como a gente já estava no processo de casar e a minha mãe teria que assinar também para me emancipar, porque eu já iria para uma escola à noite e tudo mais, e aqui nos Estados Unidos ela teria que me emancipar para fazer esse tipo de escola que eu queria fazer, para pegar o meu diploma. Então, porque como eu sempre fui avançada na escola, eu queria muito começar essa escola para eu poder fazer minha faculdade logo, mais cedo, né? Então foi uma sessão de fatores assim pessoais e também em outros aspectos que fizeram a gente correr um pouquinho com o casamento. Mas a nossa intenção era ter um ano pelo menos para planejar o casamento, então eu estaria casada com 17, 18 anos. Mesmo assim a gente escolheu casar novos, tá? Isso foi uma escolha nossa desde quando a gente começou a namorar. A gente tinha esse intuito, tanto acho que também baseado também na nossa religião, porque a gente é cristão. A nossa fé num casamento diria assim, um pouquinho maior, então a gente realmente acreditava que a gente queria casar, sabe? Que esse seria o nosso caminho desde quando a gente começou o namoro. Vou tentar responder as perguntinhas aqui. Ana Lemes, por que você tomou essa decisão? Bom, Ana, foi mais ou menos o que eu resumi aqui agora. Foi uma sessão de fatores, mas primeiramente foi pelo amor, gente, porque o casamento realmente muda a sua relação de namoro, de amizade, enfim, qualquer relação que você tenha com o seu parceiro. Quando você casa, você realmente torna outra coisa. E de uma maneira ou de outra, eu pude ter essa visão, mas queria mudar para um lado bom, sabe? A gente tava em 2 momentos, por mais que a gente fosse novos, que a gente ainda é novo, a gente tava em 2 momentos da nossa vida muito de decisão, sabe? De carreira, de profissionalismo, de escola, eu na faculdade, ele em mudança de carreira, né? Porque ele trabalha desde os 13 anos de idade. Então a gente meio que cresceu um pouco avançadamente e chegou num ponto da nossa vida assim adulta, sabe? A gente tava na adolescência, mas chegou um ponto adulto na nossa vida. Então a gente realmente tomou essa decisão de casar, de crescer junto, a gente realmente queria estar um com o outro, sabe? A gente tinha essa certeza, então por que não casar, sabe? Por que não unir forças e estar juntos, conquistar as coisas juntos? Então acho que essa daí foi uma razão mais especial, assim, porque a gente tomou essa decisão. Segunda pergunta da Glícia Vieira, já namorava há muito tempo? Qual foi a reação dos familiares e dos amigos? Qual a diferença de idade entre vocês dois? Bom, a gente namorou uns 3 anos, 2 anos, gente. A gente não namorou tanto tempo, mas o nosso relacionamento foi muito intenso. Qual a reação dos familiares e dos amigos? Bom, todo mundo ficou... Como eu já mencionei aqui em outros vídeos, a gente não tem muitos amigos assim da nossa idade. A gente sempre teve amigos mais velhos, com família e tudo mais. E, cara, todo mundo queria que a gente casasse, né? Um povo assim com a vida mais adulta. Então eles queriam realmente que a gente se juntasse e teve muito suporte. A minha mãe no começo foi bem difícil porque, imagina, até hoje eu não sei como ela deixou eu casar com essa idade, mas ela realmente depois viu que seria o melhor pra gente no momento e até hoje é. Então ela foi assim um pouco mais difícil de convencer, sabe? Então custou um pouquinho pra convencer ela. Como foi conseguir a casa? A Isabela Araújo perguntou. Deixa eu responder a Glícia. Qual a diferença de idade entre vocês dois? Bom, agora eu tenho 19, faço 20 daqui a um mês. E o Bruno tem 23, então é 3 anos de diferença, sabe? Como foi conseguir a casa? A Isabela Araújo
A Isabela Araújo perguntou, bom, a gente não tem casa própria, muitas pessoas devem achar, mas a gente não tem ainda. E a gente, aqui aluguel acho que é igual no Brasil, sabe? Tem as mobiliárias, mas também tem os donos próprios que alugam a casa. E foi até difícil, eu lembro que quando a gente alugou o nosso basement, eu tive que levar minha mãe e tudo mais, porque, tipo assim, pra provar, sabe? As pessoas olhavam pra gente, a gente era bem novinho. Então, acho que pra ter uma credibilidade, sabe? Que a gente ia pagar o aluguel e tudo mais. Mas não foi nada, assim, difícil, não. Outra pergunta e outra Vitória. Foi difícil contar aos seus pais? Por que tiveram a ideia de casar tão cedo, além do amor? Bom, gente, foi difícil, assim, contar pra minha mãe nem muito, né? Eu tive que pedir permissão pra ela, então a gente aguardou tanto que a gente se apressou no casamento por causa disso, porque quando ela chegou, ela tava numa resistência muito grande. No dia que ela chegou e falou assim, podem casar? Eu falei assim, não, é agora, vamos agora, Bruno, vamos casar agora, porque vai que ela muda de ideia. Então a gente correu com o casamento mesmo, sabe, meio que alugou lugar e fez tudo, e já deixou tudo, mandou convite, já fez tudo, assim, pra ela não voltar atrás. Porque tiveram a ideia de casar tão cedo, foi o que eu já mencionei aqui agora, a gente estava num ponto assim muito de decisão da nossa vida. E não sei, gente, é difícil porque hoje eu vejo outros jovens da nossa idade, eles não têm a mesma mentalidade que eu e o Bruno tinham 2, 3 anos atrás. E eu acho engraçado, sabe, porque eu me vejo muito mais adulta do que a minha idade estavam dizendo para as outras pessoas. E assim também foi o Bruno. Então, Raquel Gomes perguntou, como foi o primeiro dia de você sendo dona de casa? Foi difícil a adaptação por vocês ser nova? Gente, o primeiro dia de dona de casa foi normal, não foi nada assim sete cabeças, porque eu sempre fui muito independente, já cuidava já da casa, né, da minha mãe, só ia pra escola, então quando eu chegava eu cuidava da casa, não foi nada assim demais. Foi difícil a adaptação por você ser nova? Eu acho que a adaptação não pra mim, mas a adaptação pros outros, pro olhar de outras pessoas. Às vezes até hoje quando eu comento e tal, que eu sou casada, por mais que eu ainda tenho 19 anos e não deveria ser um bicho de sete cabeças, as pessoas olham pra você, te julgam de outra maneira, sabe? Deveriam ter um pouco mais de senso sobre antes de julgar e antes de ao menos te conhecer, e mesmo te conhecendo, não conhecem o que você vive dentro da sua casa, não conhecem sua vida pessoal. Então eu acho um assunto assim bem delicado pra pessoa querer entrar no meio, sabe? E falar alguma coisa. E eu já fiquei bem chateada com pessoas por causa disso. Outra pergunta que ela fez é como teve certeza que era isso que você queria? Eu já respondi isso. Sua cabeça mudou em relação ao casamento? Se pudesse faria tudo de novo ou esperaria? Gente, se minha cabeça mudou, com certeza. Tipo assim, seria muito irônico falar que não. Por mais que eu já tinha uma certa imagem de casamento, é completamente outra quando você casa, sabe? Então realmente mudou em muitos aspectos. Se eu pudesse faria tudo de novo, eu esperaria. A gente sempre fica com medo. Eu pelo menos sempre tive medo de arriscar na vida. E talvez hoje eu diria assim, esperaria pra saber o que a vida iria me trazer, mas eu acho que eu faria tudo de novo, gente. Não acredito que aconteceu a hora que tinha que ser, sabe? Seria ali meu destino, minha vida, então não tem muito de eu ficar pensando, eu me arrependo, eu esperaria. Com certeza, tipo assim, eu poderia falar espero e tal, pra ver se eu terminasse a escola, alguma coisa, mas eu faria tudo de novo, porque isso não me afetou em nada, isso não me afetou em nada que eu queria conquistar, ao contrário, tipo, tendo um companheiro, uma pessoa do meu lado, só me ajudou a crescer mais. Então, não esperaria não. Outra pergunta da Larissa Vitória, qual foi a reação da sua família essa decisão de vocês casar? Foi o que eu disse, a minha mãe, eu não vivo com meu pai tá no Brasil e meu pai também não deu a mínima se eu casei e deixei de casar, então somente minha mãe mesmo. Próxima pergunta, Caroline Moura, como soube que era a hora certa, que não se arrependeria? Gente, é uma pergunta que muita gente deixa pra mim, como que eu sei que é a hora de casar? Não tem hora certa. Você vai conviver com uma pessoa totalmente diferente, costumes diferentes, famílias diferentes, e é difícil, eu não vou mentir pra vocês, é difícil. 90% assim do dia você meio que se arrepende, mas tem os 10%, gente, que é muito bom. E não é todos os dias que são ruins, tem os dias ruins, tem os dias bons, então não adianta eu falar assim, gente, casem, porque depende muito da pessoa com quem você tá, do seu pensamento, da sua maturidade.
E outros fatores também da vida, questão financeira, que a gente tá num país assim que tem muita oportunidade, mas a gente tem que ralar muito. Então, por exemplo, agora o trabalho do Bruno, eu mal vejo ele durante a semana, então é complicado. Você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. E eu sei que no Brasil também é um pouco mais difícil, né? Um jovem, uma pessoa, sei lá, uma menina de 16 anos achar um trabalho bom. Eu com 16 anos já tinha um trabalho assim que muita gente formada talvez não teria o emprego que eu teria, sabe? Então depende muito mesmo, gente. São muitos fatores. Vamos pra outra pergunta de Ciane Paixão. Gente, choquei, quero ver esse vídeo depois. Qual a idade dele? Vocês se sustentam financeiramente sozinhos? Gente, a idade dele é 23 e a gente sim se sustenta desde o primeiro dia que a gente casou. Isso também foi um fator porque não tinha por que esperar casar, porque a gente era capaz de sustentar. Tem muita gente que casa e ainda fica dependendo de pai e mãe. Eu acho isso um absurdo mesmo. Então, a gente sim se sustenta financeiramente sozinhos, de boa, não tem nada. A Jennifer Aline perguntou se foi por causa da gravidez. Não, gente, essa coisinha aqui, Serelepe, veio sair 2 anos depois. Então não foi por causa dela, não. Ela também comentou, hoje em dia é tabu muito grande por conta de casamento cedo. Por isso que quando casamos é por causa de gravidez ou porque descobriu que foi sexo antes de casamento. Desculpa se foi indelicado. Não, realmente é isso, gente. As pessoas já a primeira coisa que pensam é porque você tá grávida ou enfim. Mas não foi, não. A Carol Nunes perguntou como sua família reagiu, já falei. E ela perguntou se fez festa, onde tem foto, quanto você gastou. Gente, se eu fiz a festa, sim, a festa ficou maravilhosa, ficou Casamento dos Sonhos. Tem um vídeo aqui no canal, assistam se vocês não assistiram, que se chama Casamento dos Meus Sonhos, alguma coisa assim, o dia mais especial da minha vida. E, gente, ficou muito, muito lindo. As fotos estão lá no blog, vou deixar linkado aqui pra vocês. E em questão de quanto eu gastei e tudo mais, isso teria que ser outro vídeo. Então, se vocês estiverem interessados, eu posso fazer uma mini edição aqui no canal sobre casamento, falando quanto que eu gastei e tudo mais. E a Chloe não quer deixar eu gravar. Próxima pergunta. A Andressa Cristina. Oi, Isa, como você começou a encarar essa vida de casada bem cedo? Acho que as responsabilidades também vieram. Como vocês tomaram essa decisão mesmo sabendo disso? Também penso em casar cedo, mas meus pais não aceitam. O que eu faço? Me manda um beijo. Um beijo, Andressa. Gente, foi isso daí que eu falei. Essas responsabilidades sim vêm, são muitas, não são poucas. Mas a gente tinha uma decisão assim muito certa, um pensamento muito certo. Ela disse que os pais delas também não aceitam. Olha, a minha mãe era tipo a pessoa mais difícil e no final ela acabou aceitando. Acredito que pra você querer casar cedo, independente do tipo de pai que você tem, restrito ou não, você tem que mostrar maturidade. Você tem que mostrar que você tem um emprego, tipo assim, você tem uma vida, sabe? Um passo pra você começar a sua vida sozinha. Infelizmente, eu como mãe também, tipo, se chegar a hora e ela me pedir pra casar cedo, eu vou pensar muito antes de deixar uma coisa dessa, porque é um passo muito sério. Pelo menos eu levo o casamento como se fosse o primeiro e único, sabe? Então, a gente, quando a gente tá nova, a gente meio que não pensa nisso. A gente pensa só no dia de amanhã e não pensa em 10 anos, sabe? Tem um jeito de viver muito mais diferente do que uma pessoa, eu diria, mais adulta. Mas depende muito, gente. Idade não é documento, é o que eu sempre falo. Não julguem ninguém, nunca pela idade. Então vai conversando devagar, vai mostrando aos poucos. Pode dar certo ou pode não dar, mas enfim, a gente tem que respeitar a decisão dos nossos pais. E você teve medo dos pensamentos alheios? Tive sim, gente. Eu ficava um bom tempo, tipo assim, não faz isso porque tal pessoa vai pensar isso. Eu chegava num lugar, tipo, não queria falar que eu já era casada, sabe? Até meio que escondia aliança por causa de pessoas, por causa de olhares de pessoas. Então eu tive no começo, mas essa fase passou. Hoje eu tô 100% mais madura nesse assunto aí, tipo, eu já não tô nem aí, sabe? Beatriz Salles, e quanto à economia para o casamento, como foi? Como eu disse, gente, a gente planejou nosso casamento em um mês. A gente, tipo assim, eu e o Bruno tivemos muita sorte porque minha mãe já trabalhava com decoração, a gente tinha muitos amigos, fotógrafos e tudo mais, então meio que acabou dando certo, sabe? E a gente não teve que gastar tanto quanto um casamento. Mas, como eu disse, eu sempre trabalhei, o Bruno sempre trabalhou, e eu lembro que nesse um mês a gente trabalhava toda semana e todo o dinheiro que a gente fazia ia direto pro casamento, sabe? Então foi um mês ali trabalhando duro. Próxima pergunta da Tanara Ormen.
Como conseguir o dinheiro sendo tão novos? Como eu disse, gente, a gente tinha trabalhos muito bons. Tipo, o Bruno trabalhava na mecânica, ele era mecânico profissional, e eu trabalhava no consultório de dentista como quase gerente, sabe? Eu tinha uma profissão muito boa lá dentro e é um trabalho muito bom que dava pra pagar, assim, o casamento. Eduarda Silva, qual foi a reação dos amigos? Eles mudaram com você ou continuou a mesma coisa? Ou você se afastou dos amigos? Por que casou, tava grávida e tal? Qual foi o motivo real? Gente, eu não casei porque eu tava grávida, o motivo real já expliquei, foi uma seção de fatores aqui. Qual foi a reação dos meus amigos? A gente sempre teve amigos assim mais velhos, como eu já comentei. Ao invés da gente ficar mais afastado, acabou juntando mais a nossa amizade, porque casada a gente tinha mais liberdade pra sair. Quando eu tava namorando, a gente não, eu pelo menos não podia sair pra qualquer lugar, minha mãe nunca deixou. Então, tipo assim, casada a gente pôde se encontrar mais com os amigos, fazer coisas na nossa casa. Então acabou, tipo assim, crescendo amizades com mais pessoas, sabe? Com outros casais. E foi muito, muito bom. Milena França, depois de 3 anos ainda acha que fez a escolha certa? Sim. E daqui 2 anos, sei lá, pode dar certo, pode não dar. Vou pensar que foi a escolha certa, porque isso me ajudou a amadurecer de uma maneira muito grande, sabe? E lidar com a vida de uma maneira diferente, ter um pensamento diferente da vida. Então eu nunca vou me arrepender de ter casado nova, sabe? Eu arrependeria de não ter feito, de não ter tido essa experiência. Mas também não é, eu sei que não é uma coisa pra todo mundo. Tem pessoas que essa experiência pode fortalecer e tem pessoas que essa experiência pode acabar com eles. Então tem que tomar muito cuidado, sabe? Você tem que ser uma pessoa muito certa, muito positiva no que você quer. Próxima pergunta, Ian Felipe, casou por sua religião ou por vontade de casar nova mesmo? Bom, eu acredito que a religião meio que tem um fator muito grande nisso, pelo menos assim, na nossa vida, sabe? Porque, querendo ou não, gente, a religião meio que impõe o casamento e tudo mais. Mas eu cresci com isso, eu cresci com esse tipo de pensamento. E eu nunca faria algo só por causa da religião, jamais, sabe? Tem que ser aquilo, tem que tocar aqui no coração, no fundo do coraçãozinho. Tem muitas coisas da minha religião, por exemplo, que eu meio que não concordo, sabe? Ou que, tipo assim, eu não vejo escrito na Bíblia. Não está ali na Bíblia, então, tipo, não é algo que eu concordo realmente seguir. Igual existe a religião cristã, existe várias igrejas, presbiteriana, assembleia, enfim, várias denominações diferentes. Querendo ou não, o homem chega lá, o pastor, ou pastora, quem seja esteja liderando a igreja, vai colocar um pouco dos seus costumes, um pouco do que acha certo ou não. E é assim quando a gente lê a Bíblia. Deus toca com a gente de uma maneira diferente. Tipo, um versículo pode ter 1000 significados pra mim, pra você, pra outra pessoa, porque somos diferentes e Deus quer falar com a gente de maneira diferente, entendeu? Não sei se vocês compreendem. Então, nunca casaria só por colocação de religião, jamais. É porque realmente eu acredito, eu tenho fé nisso. Próxima pergunta, Giovana Carvalho. É possível casar judicialmente sendo menor de idade? Sim, aqui com 16 anos, acredito até menor, mas aí você tem que provar trabalho, tem que provar umas coisas. Mas com 16 anos você pode pedir sua mãe pra te emancipar e você pode casar e tudo mais. Próxima pergunta, Juliana Medeiros. Quais as dificuldades que tiveram casando tão novos, tendo responsabilidades novas? Moram sozinhos? Como foi a parte financeira de vocês? Claramente o casamento foi lindíssimo e muito bem organizado, então conta pra gente. Muito obrigada, Gil. Gente, as dificuldades foram imensas. Tipo, se vocês quiserem um vídeo, até mesmo eu posso convencer o Bruno de gravar pra vocês um vídeo de dificuldades que a gente encontra no casamento. Se vocês quiserem, me deixam aí abaixo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Moram sozinhos desde o primeiro dia, um mês antes do casamento acontecer, a gente já tinha alugado a nossa casa, porque a gente sempre quis morar sozinhos. Como foi a parte financeira de vocês? Como eu disse, não era das melhores, a gente passou sim por dificuldades, mas nada que a gente não conseguisse segurar, sabe? Sem estar sempre pedindo ajuda pra mãe e pai, então a gente realmente conseguiu sair bem sozinho. Próxima pergunta, Ana Clara Carvalho. Gente, tô tentando correr porque tem muita perguntinha. Como foi para você ter uma casa só de vocês? Vocês trabalhavam? Já tem filho? Fazem faculdade? Tem a mesma idade? Bom, Bruno não fazia mais escola. E, gente, foi maravilhoso a gente entrar numa casinha, colocar o que a gente queria, sabe? Em termos de decoração, o Bruno nunca colocou a mão, sabe? Ele sempre deixou na minha escolha. Então eu ficava muito realizada. Ter minha casinha, ter meu cantinho, lavar a louça a hora que eu queria. Então, uma independência, assim, muito gostosa, sabe? De sentir. Eu trabalhava, ele trabalhava. Geralmente eu chegava mais cedo. Tinha dias que eu chegava 3 horas da tarde, ele chegava 6, 7 horas. A gente não tinha filhos nessa época, mas agora a gente tem uma pequenininha que tá aqui gritando.
Eu fazia faculdade, eu ainda tenho que terminar, mas eu dei uma pausa pra, tipo assim, eu tenho um tempo de cuidar dela e também pelos meus problemas de saúde que eu tive durante a gravidez. Mas eu tenho que continuar e essa é uma meta de terminar este ano, sabe? E a idade dele você já sabe, 23 e eu tenho 19. Próxima pergunta, Stephanie Furtado. Se pudesse voltar ao tempo, escolheria casar mais tarde? Como eu disse, gente, não sei, não escolheria, não me arrependo de ter casado tão nova assim, então não me arrependeria. Então não voltaria atrás não, jamais. E é isso aí, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa que foi super longo e, tipo assim, eu tentei o máximo responder as perguntinhas de vocês. Tinha muitas perguntas, mas também tinha muitas perguntas iguais, então eu meio que respondi em uma só pra vocês. Se vocês tiverem mais dúvida, me deixem aqui que eu posso fazer outro vídeo de perguntinhas ou um tema mais específico pra vocês. Eu e o Bruno podemos sentar aqui e conversar um pouquinho mais pra vocês terem uma noção. Sei que tem muitos jovens aí que pretendem casar cedo e a gente, querendo ou não, pode dar uns conselhos pra vocês. Então, se vocês quiserem, me deixa um joinha. Muito, muito, muito obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque me ajuda demais, gente. Se inscreva aí, dê um joinha pra me ajudar na divulgação. Um beijo e até o próximo vídeo.